A paz do Senhor, gente. Boa tarde, tudo bom? Quanto tempo, né? Tô aqui de novo para trazer mais uma palavra para vocês e compartilhar algo que o Senhor falou no meu coração para todos vocês esta tarde. A leitura de hoje nós vamos fazer no livro de 2 Samuel. Nós vamos usar dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 17. Capítulo 9, nós vamos usar o versículo 4 e o 5, e o capítulo 17, vamos usar o versículo a partir do 27 ao 29. Capítulo 9, versículo 4 e 5 diz assim: E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Capítulo 17, versículo 27 ao 29. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim. Tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Hoje eu quero falar para vocês sobre a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Embora Lodebar signifique terra de esquecimento, Maquir vai nos mostrar que ele tem um coração que não esquece das pessoas. Maquir nos demonstra e nos ensina a ter um coração que se preocupa com o próximo, um coração que acolhe, uma vida que ajuda, uma vida voltada a se preocupar com o próximo, uma vida que não espera nada em troca, mas se levanta para honrar alguém que está vivendo num período desfavorável. O capítulo 9 está falando sobre Mefibosete. O capítulo 4 do livro de 2 Samuel vai nos dizer, capítulo 4, versículo 4, que quando as novas da morte de Saul e Jonatas chegam até o palácio, chegam até o reino de Jerusalém, a palavra do Senhor nos diz que a ama de Mefibosete, que era filho de Jonatas, então neto do rei Saul, se preocupa com que a morte também chegue na vida de Mefibosete. A palavra do Senhor nos diz que ele tem apenas 5 anos. Era uma criança e precisou sair fugido para não morrer com a guerra. Mas correndo com aquela criança no colo, a ama infelizmente o deixa cair. E por esse motivo, Mefibosete fica coxo. Ele fica deficiente de ambos os pés. A palavra do Senhor vai nos dizer então que a ama sai daquele lugar com ele. O tempo passa e Mefibosete só vai ser citado no capítulo 9 novamente, quando Davi está reinando em Jerusalém. E ele lembra do pacto que ele fez com Jonatas. E ele vai colocar este pacto em ação. E ele procura alguém que estava vivo do tempo de Saul e de Jonatas para que ele agisse de beneficência. Alguém que fosse da família real, alguém que tivesse sangue real, alguém que tinha a honra de ser da família de um rei, da família de um príncipe e por isso merecia ser honrado. A palavra do Senhor nos diz que Ziba era do tempo de Saul e Ziba sabe aonde Mefibosete está. E Ziba conta para o rei que Mefibosete está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A palavra do Senhor nos mostra que Davi manda buscar Mefibosete e Mefibosete volta e vai ser honrado por Davi. Mas o que eu quero dizer é sobre Maquir. Alguém que recebe uma criança e cuida dele até que a honra chegue na vida dele. Alguém que recebe Mefibosete com 5 anos, mas quando Mefibosete sai da casa dele, já sai um adulto, já sai com um filho, como o capítulo 9 vai nos mostrar. Alguém que cuidou de uma pessoa que estava vivendo um período desfavorável, que não podia fazer nada por si próprio, que a guerra marcou, que a guerra feriu, que a guerra deixou sequelas e que não podia fazer nada sozinho. Maquir estendeu a mão para Mefibosete e cuidou dele sem esperar nada em troca. Pulando para o capítulo 17, onde mais uma vez esse homem vai ser citado.
A palavra do Senhor nos diz no capítulo 17 que Davi tinha fugido do seu filho Absalão para não morrer na mão do seu filho. E ele está escondido do seu filho juntamente com muitas pessoas que saiu da terra de Jerusalém junto com ele, porque continuaram apoiando, mesmo que ele estivesse vivendo um período desfavorável. Davi então monta um exército e esse exército vai para guerrear contra Absalão, mas não permitem que Davi vá junto. E Davi vai sair da onde ele estava escondido e vai para uma terra chamada Maanaim. E quando ele chega nessa terra chamada Maanaim, que é um deserto, ele não tinha água, ele não tinha comida, ele não tinha o que beber, ele não tinha o que vestir e não tinha onde dormir. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que 3 homens se levantam: Sobe, Maquir e Barzilai. Se levantam se preocupando com o rei, se levantam se preocupando com o povo. Mas eu quero falar especificamente de Maquir, filho de Amiel. Alguém que lá atrás já tinha agido a favor de uma vida, novamente se coloca à disposição em favor de outras vidas. Alguém que abre mão da sua zona de conforto, abre mão de estar dentro da sua casa e agora vai para um deserto para socorrer alguém. Alguém que prepara a cama, que prepara alimento, que prepara água, que prepara vestimenta para suprir as necessidades de um povo. Um homem com um coração bondoso, um homem que sabia alimentar o próximo, vestir o próximo, saciar a sede do próximo. Alguém que tinha um coração do jeito que Jesus quer que eu e você tenhamos. Maquir, filho de Amiel. Que nós sejamos como Amiel e ensinamos as gerações futuras a ser zeloso pela vida do próximo. Que eu e você, nesse tempo presente, sejamos como Maquir e saibamos estender a mão para quem precisa. Aí fora tem muita gente precisando da nossa ajuda. Lodebar, embora fosse terra de esquecimento, tinha alguém que não esquecia do próximo. Que eu e você venhamos ser como este homem e não esquecer que o nosso próximo precisa da nossa ajuda. Tem próximos vivendo no deserto neste momento. Tem gente que não tem água em casa, tem gente que não tem comida, tem gente morando na rua, tem gente passando por depressão, tem gente pensando em tirar a própria vida. Pessoas que estão precisando de um socorro, de alguém como Maquir. Pessoas que estão precisando de alguém que estenda a mão pela vida deles, porque eles estão vivendo períodos desfavoráveis. E que eu e você sejamos socorro no período desfavorável da vida de alguém. Que para quando nós passarmos por um problema, um período difícil, nós também tenhamos quem nos socorrer. Nós precisamos saber amar o próximo. A palavra do Senhor nos ensina isso. Precisamos vestir quem precisa de vestimenta, de alimentar quem tem fome e matar a sede também do próximo. Precisamos visitar aquele que está doente e aquele que está preso. A palavra do Senhor nos ensina que isso é ter amor ao próximo. Que nós não venhamos olhar para o nosso próprio umbigo, mas que nós venhamos nos levantar como Maquir e abrir a porta para socorrer alguém, ou nos levantar e sair de dentro da nossa casa para levar o socorro a quem precisa. De uma maneira ou de outra, que nós venhamos colocar o amor em prática. Amém? Fique com essa palavra guardada na tábua do seu coração. E lembre, Jesus te ama. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.